Olá, amada igreja, saúdo a todos com a graça, com a paz, com a misericórdia do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo neste domingo, a ideia da primeira transmissão, ou se você está nos vendo em um outro momento, em um outro dia, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre você também, bem como a sua família. Quarta-feira passada, dia 2, é isso? Exatamente, dia 2, nós começamos a nova série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, E nós vimos aí os versos 1 e 2. Essa mesma pregação eu fiz no culto que iniciamos lá, os cultos lá na nossa congregação em Buritizinho. Só que aí a pandemia chegou e com tantas pessoas sendo contaminadas, achamos melhor dar uma parada nos cultos presenciais até que o foco diminua de contágio e possamos ter uma relativa segurança para podermos chegar nos cultos e poder ver os irmãos sem tanto medo de até mesmo nos aproximarmos, mesmo estando com máscara, tomando os cuidados, acabar sendo contagiado. Então, com essa preocupação, nós estamos, no momento, não tendo nossos cultos presenciais. Se o nosso Senhor permitir, este domingo será o último domingo que nós vamos fazer de modo online, Então, ou pelo menos gravado dessa forma, porque eu também tive que viajar esse final de semana. Então, deem uns descontos, mas vamos para o que mais importa neste momento, que é a meditação da palavra do nosso Deus. Amém? Coisa boa, Uma carta muito gostosa de se ler, de se meditar, é exatamente essa carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos começar hoje no capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler do verso 3 até o verso 14, mas eu vou me ater, apenas no versículo 3, tá ok? Vamos ler do versículo 3 ao versículo 14, mas desejo ficar com a mensagem de hoje apenas no versículo 3, tá? Então, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 14, ok? Eu vou iniciando aqui, acreditando que você já conseguiu achar aí na sua Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Que coisa maravilhosa, Um versículo maravilhoso esse, Versos maravilhosos esses que nós podemos meditar na palavra do nosso Deus. Meditação essa que, como eu falei, nós vamos fazer apenas no versículo 3. Mas você percebe que
Do 3 ao 14 é apenas uma seção, é Paulo desenrolando, trazendo várias informações, todas elas iniciadas no versículo 3. Por isso eu vou me deter somente no verso 3 hoje, né, sem o desejo de passar um bom tempo aqui na pregação, visto que alguns irmãos até pedem para não ficar muito tempo, porque acha a transmissão mais cansativa, né? Não tem o costume de assistir. Ok, então, amém, a realidade da nossa igreja, vamos então tentar fazer dessa forma, né? Mas vamos extrair o máximo possível. Só esse verso 3 dava para fazer, irmãos, várias pregações, com a riqueza de informações que nós temos aqui nesse versículo 3, tá? A riqueza muito rico realmente, e que Paulo continua nos versos seguintes, trazendo todo o desenrolado que esse versículo 3 está falando, todas as consequências do que nós temos aqui no versículo 3, né? E obviamente continuando no versículo 15, desenvolvendo tudo que ele está querendo falar para aquela igreja. Ele estava muito feliz com aquela igreja, com o modo como aquela igreja estava agindo, né? Como eu falei, quarta-feira nós temos uma outra carta que é mandada, né, para aquela igreja, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, né? A partir do versículo 1, onde Cristo está criticando, provavelmente, tudo indica que esta igreja aqui, que Paulo neste momento está elogiando. Naquele momento lá, né, como os irmãos devem lembrar, né, nós fizemos um estudo aí nas igrejas lá, né, e eles esqueceram o primeiro amor, né? O que tudo indica, eles ficaram muito bons em doutrina, mas esqueceram o trato, a humanidade, em tratar de modo digno, de modo humano, as pessoas, talvez, né, até a ideia daquele fervor da conversão, né? Eles esqueceram, tá? Mas vamos deixar para lá. Acredito que deve estar na mente dos irmãos essa pregação aí, espero que sim, em nome de Jesus, né? Vamos aqui para o versículo 3. Aqui, irmãos, nós temos o início dele. Bendito seja, ou bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse seja, ele pode ser colocado aqui sem nenhum problema, porque ele realmente está querendo dizer isso aí, né? Está colocando, apontando para Deus, tá? Algumas versões vai trazer o seja, né? Mas a ideia é exatamente esta. Interessante, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns cristãos às vezes ficam muito perdidos, sem saber por que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai foi quem criou o Filho, foi quem criou o Espírito, mas se foram criados, como é que eles são um único Deus? A Trindade realmente faz sentido? Como é que é isto? Bom, falando de modo resumido, irmãos, sobre essa questão da Trindade, a ideia aqui é apenas de nomear o que nós chamamos de pessoa da Trindade. Sim, nós acreditamos, eu acredito, né, que existem três pessoas, né, que agem de modos distintos, mas que são uma só, e elas existem desde a eternidade passada e continuará na eternidade futura, ok? Não tiveram início e não terá fim, tá? Mas como é que eles vieram a existir? Isso daí a gente não tem como responder, mas tá? É um mistério, é algo que está para Deus. O que nós podemos perceber é que o Senhor Jesus não foi criado. O Espírito Santo não foi criado. Nós não temos um único verso na Bíblia dando a ideia de que eles foram criados. Nós temos a vinda do Senhor Jesus na sua humilhação, né? Como nós geralmente chamamos a vinda dele para este mundo, onde ele se humilhou, se fazendo carne, se fazendo humano. Embora, ele, obviamente porque é a criatura, tá? Daí a ideia da humilhação, tá? É a criatura que ele criou. Ele se rebaixou a face, a ideia, a estrutura da criatura. Mas ele de modo algum, como nós, peca ou pecou, ok? Pecou ou peca, vamos colocar na ordem certa aí, né? De modo algum. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver lá, né, as famosas palavras, né? O verbo estava com Deus, não é isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Talvez você fique incomodado que eu coloco um olho assim para cima, né? Mas é o costume de olhar para a plateia, eu tenho que olhar para a câmera que fica bem aqui no canto. Então, dá um desconto aí, tá bom? Irmãos, olha só que coisa interessante. Não, o Senhor Jesus não foi criado. Desde a eternidade, o Senhor Jesus já existia. Nós que podemos chamá-lo de Jesus agora, né? Porque ele se fez carne, né? Então nós podemos nomeá-lo desse modo, Senhor Jesus, o nosso Salvador, porque ele recebeu um nome humano. Só que ele não foi criado. Quando ele veio para esse mundo é que ele passou a existir, ou ele já existia, fez parte da criação e por isso que ele é colocado como Filho de Deus. O nome Filho de Deus, novamente, é só para nomearmos, para sabermos de quem estamos falando das três pessoas da Trindade. Somente isto, tá? Assim como o Divino Espírito Santo, ok? Se nós formos para João 20, 28, Evangelho de João 20, 28, Tomé falando quando o Senhor Jesus se apresentou a ele, tá? E chama: Tomé, você não disse que você tinha que tocar? Então toca aqui nas minhas chagas, coloca seu dedo aqui na lateral onde eu recebi aquela lança, né, transpassando ele. Você não disse que só acreditaria se fosse dessa forma? Então faça isso. Então Tomé se prostra ali perante ele e diz: Senhor meu e Deus meu. Isso aqui, amados, é uma referência do Antigo Testamento. Esse título era dado a Deus Pai no Antigo Testamento. Como é que um israelita utilizaria essa mesma expressão para um outro Deus? De modo algum ele faria tal coisa. De modo algum. Aqui ele está sabendo, ele percebeu que Jesus não era somente o profeta, o Messias, que nós já falamos sobre isso quando nós pregamos em Marcos, não é isso? Eles tinham a ideia errada, não haviam compreendido, achavam que Jesus ia só libertar e expulsar os romanos e ia dominar como descendente de Davi e ponto. Mas não era isso realmente, o reino dele que ele estava falando não era essa forma que eles tanto estavam desejando. Tomé, percebendo isso, olhou para ele e disse: Senhor meu e Deus meu. Aqui percebe-se como Tomé havia percebido que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, que tinha até mesmo controle da morte e da vida sobre suas mãos. Isso aqui é muito lindo, é um verso muito maravilhoso, realmente, amados, tá? Muito maravilhoso mesmo. Vamos para 1 João agora, por favor. 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está chamando de o verdadeiro Deus, não um verdadeiro Deus. Um outro servo de Deus também, né, judeu aí, chamou também o Senhor Jesus aqui, né, no caso o apóstolo Paulo. Vá para Tito, capítulo 2, verso 13, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Estava muito forte na mente dos apóstolos, amados, de todos eles, que Jesus é Deus. E de alguma forma, miraculosamente, soberanamente, gloriosamente, ele se divide em três pessoas e atuam na vida da igreja, dos crentes, na vida deste mundo também, em cada uma das suas formas, conforme a soberana vontade deles, todos em harmonia e em amor mútuo, tá? Isso é muito importante nós sabermos disto, porque às vezes a gente é perguntado e não sabe. Eu não sei como explicar. Então deixe esses versículos aí colocados na sua mente, tá? O Evangelho de João, irmãos, é carregado desta ideia exatamente.